Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Versa Podcast. Ao meu lado, meu amigo Ricardo Castilho, para apresentar o nosso super convidado deste episódio. Castilho, está contigo. Renato, meu amigo, uma alegria. Mais uma edição aqui do nosso Versa Podcast. E hoje não seria diferente, um convidado muito especial. Nós recebemos aqui Adriano Sartori, que é CEO, acho que é CEO mesmo, porque a gente não conversou, né? Se era presidente. CEO presidente. CEO presidente da CBRE, que é uma das maiores empresas globais na área de negócios imobiliários corporativos, investimentos. E nós vamos saber um pouquinho essa trajetória, né? E essa área que cresce tanto no Brasil, né? No mundo, né? Acho que a área de negócios imobiliários cresce em todos os continentes. Mas, Sartori, uma alegria recebê-lo aqui, seja bem-vindo. E vamos saber um pouco aí da sua trajetória, né? De como foi a tua jornada até chegar aqui. Muito obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. Castilho, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho bastante o programa de vocês. E acho que vocês trazem bastante... é um número de convidados bastante diversificado, né? Isso que é o mais interessante. Bom, eu, na verdade, acho que uma carreira de executivo... talvez um pouco não tão tradicional, porque hoje é muito comum você ver executivos que acabam migrando de uma empresa para outra com maior velocidade, né? No meu caso, não. Eu completo esse ano 31 anos de empresa. Eu comecei como trainee até passar a liderar a empresa no ano passado. Você é arquiteto? Como CEO. Eu sou arquiteto de formação, me formei em 94 e ali já no último ano. Até então eu trabalhava fiz estágios em vários escritórios de arquitetura, trabalhei quase 2 anos com o arquiteto Ryotaki, que é um arquiteto bastante reconhecido no país. E depois, ali no último ano, eu queria entender como que se faziam os negócios imobiliários, né? Me dava agonia que eu via o Rui trancado na sala com os empreendedores, discutindo o projeto, depois ele pegava e jogava na nossa mão para desenhar. E as conclusões, o direcionamento do projeto era dado nas reuniões. E como estagiário, eu ainda não conseguia participar daquelas reuniões. E aquilo me dava uma certa aflição. Eu estava ali próximo de me formar e eu não entendia a lógica, né? O começo, meio e fim de um processo imobiliário. E meu sonho era ter o meu próprio escritório. E para ter o próprio escritório, eu queria entender essa lógica, essa dinâmica do mercado. Aí foi então que eu procurei, através de um amigo em comum, uma indicação para trabalhar numa empresa de consultoria imobiliária que eu mal sabia o que era, né? E aí me indicaram Richard Ellis, na época chamava-se Richard Ellis, que era uma empresa britânica que estava no Brasil desde 79. E ali eu me candidatei para uma vaga de trainee. Na verdade, eu fui apresentar minha tese de faculdade para eles, já com o intuito de tentar um emprego lá, né, para começar a estagiar. Era o prolongamento da Faria Lima. Então eu fiz justamente naquela época. Aconteceu. A Faria Lima ela estava já sendo discutida. O prolongamento da Faria Lima era uma pauta de discussão. O Iguatemi. E eu pedi e convidei o Zygberg Zanettini, que era um arquiteto contrário ao prolongamento da Faria Lima, para ser o meu tutor na tese. Porque eu falei, bom, se eu convidar alguém que é favorável, eu não vou aprender nada. Então eu fui justamente no oposto, né? Eu lembro quando eu convidei, ele até deu risada. Ele falou, você tá de brincadeira, né? E ele foi o meu tutor para justamente fazer uma proposta alternativa ao que estava sendo proposto na época. E aí, junto com o prolongamento, tinha, enfim, uma tese de obras públicas que deveriam ser implementadas na avenida, enfim, por aí foi. E o Zanettini foi meu tutor. Pois bem, debaixo do braço eu levei essa... Só uma curiosidade, e a Faria Lima, que foi prolongada hoje, está parecida com o teu projeto? Não. A Faria Lima, ela seguiu o projeto normal do Júlio Neves, né? Que ele concebeu esse prolongamento. A minha era simplesmente uma alternativa ao que estava sendo proposto com menor intervenção urbana. Mas, de fato, eu já naquela época eu também entendia que o traçado proposto, ele de alguma maneira escoava mais facilmente o trânsito, enfim, você teria que trazer muitas outras obras viárias para fazer alguma coisa diferente do que a gente vê hoje, né? Na época, aquela região era uma região de casinhas, eu tenho fotos da época, eram várias casinhas e a avenida parava um pouco depois ali, onde é o Rubaiá, era, né? Rua Iguatemi. Praça. Isso, na Rua Iguatemi, exatamente. E então, quem vê hoje aquele traçado
entre a Avenida Cidade Jardim até a Hélio Pellegrino, né, que a Hélio Pellegrino também não existia, foi feito, não imagina o que era. Desapropriação imensa. Né? E essas intervenções urbanas sempre me chamaram a atenção. Né? Eu sempre olhei isso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como que isso era feito. E isso foi despertando interesse pelo mercado imobiliário. E aí, quando eu entrei na Richard Ellis mostrando esse trabalho, eles falaram, bom, vamos pegar esse maluco aqui e colocar aqui dentro. Eu entrei justamente na área de desenvolvimento imobiliário, para aprender sobre como se fazia o desenvolvimento imobiliário, justamente aquilo que eu não via quando eu trabalhava no escritório de arquitetura. Foi um pouco de choque, porque não tinha prancheta, não tinha régua T, não tinha nada para desenhar, não tinha CAD, não tinha nada. Então, naquele momento, foi um choque. Mas aí eu comecei a entender a lógica do mercado, né? O que está por trás de uma decisão imobiliária, as análises de viabilidade físico-financeira que impactam a decisão de um investidor de entrar no mercado. E naquela época, aí, meados de 90, o mercado brasileiro era basicamente formado por investidores, pessoas físicas e fundos de pensão. Você não tinha figura dos investidores internacionais. Tinha um ou outro pontualmente fazendo algum investimento no Brasil, como por exemplo a Brookfield de hoje, na época se chamava Brascan, mas eram pouquíssimos investidores que atuavam no mercado brasileiro. E no começo ali dos anos 2000, o mercado foi atraindo, né, principalmente com o plano real mais consolidado, o mercado foi se profissionalizando e investidores internacionais começaram a entrar no Brasil, fazendo muitas vezes investimentos diretos em imóveis e não só através de plataformas que a gente chama, que já são desenvolvedores aqui localizados. E aí começou também o desenvolvimento da indústria dos fundos imobiliários. Né? A partir ali dos anos 2000 começou o desenvolvimento dos fundos imobiliários, que é a grande alavanca de desenvolvimento do setor imobiliário no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos. E na época era muito difícil tentar vender o que era um fundo imobiliário. Eu lembro que a Cirela estava lançando um fundo imobiliário num edifício chamado JK Financial Center, na Juscelino Kubitschek. Eram dois fundos, o Pátio Higienópolis e o JK Financial Center na Juscelino. E eu lembro que a gente fez uma coletiva de imprensa, a Cirela montou uma coletiva de imprensa ali no restaurante Beach, que era... Beach, né? Ali na Rua Groenlândia, para tentar mostrar para os investidores o que era que você comprar cota de um prédio. Ninguém entendia aquilo. Todo mundo, o investidor, comprava uma sala comercial, né? Comprava algo tangível. Você comprar uma cota do prédio e receber aluguel por aquilo, os repórteres não entendiam, os jornalistas não sabiam o que era aquilo. E se utilizava corretores imobiliários para tentar vender isso para os seus clientes. Ou seja, eles também tinham dificuldade de entender. Enfim, o mercado começou a ganhar atração com a entrada de outros tipos de ativos no mercado. E hoje são mais de 3 milhões de CPFs, e é uma indústria fortíssima, que corresponde a cerca de, dependendo do ano, entre 50% e 70%. Todo o volume transacionado de ativos no Brasil são os fundos imobiliários que compram. E qualquer pessoa pode investir em fundo hoje? Qualquer pessoa pode investir. Na verdade, eu acho que é o investimento mais democrático que existe são os fundos imobiliários. Mais de 50%, aproximadamente 50% do volume de investidores nos fundos imobiliários são investidores que têm até 50 mil reais. Né? Muitos deles, inclusive, até 10 mil reais de investidos. E você pode comprar uma cota a partir de 100, 200 reais, né? Ou até menos, dependendo do valor da cota. Então, você tem um fundo de tijolo e fundo de papel? Você tem um fundo de tijolo e um fundo de papel. O fundo de tijolo é você comprar, por exemplo, participação em um shopping. Né? Ou de um prédio, ou de vários prédios, ou de um galpão logístico. Você está comprando o que você vê. Né? Já existe. Já está construído. Já está construído, está pronto. O fundo de papel também. Ele é lastreado em recebíveis de imóveis, né? Que pode ser imóveis para desenvolvimento, imóveis prontos, onde foi emitida uma dívida sobre aquele ativo e você está comprando essa dívida, está comprando esse papel. Então são fundos recebíveis imobiliários, né? E que também corresponde a uma fatia bastante grande do mercado. Mas por que um chama tijolo e outro papel? Porque você, na verdade, está comprando ali uma dívida quando você está comprando esse papel. Né? E quando o tijolo, você está comprando o aluguel que vem diretamente proveniente daquele, por isso que você falou daquele tijolo. Há uma dívida que foi emitida. Exatamente. Então... E qual que é melhor?
Não, acho que varia, não existe assim qual que é o melhor. Eu acho que é caso a caso, depende muito do momento que você está investindo, depende muito do ciclo do investimento, da taxa de juros também. Então você tem que olhar quanto que aquele papel está te pagando, qual que é a duração daquele papel, né? Entender um pouco do ciclo do investimento para poder se aventurar na compra de uma dívida. E o fundo de tijolo, talvez ele seja algo mais fácil, talvez mais perceptível para as pessoas. Que ele, muitas vezes ele obviamente, ele oscila em relação ao mercado, em relação ao valor dele. Então, por exemplo, você pode comprar uma cota de um fundo onde tem edifícios comerciais, né? Entrou a pandemia. Na pandemia, por exemplo, esses edifícios comerciais tiveram uma receita diminuída dos aluguéis. Muitos inquilinos começaram a renegociar, houve o que aconteceu? Houve daí uma diminuição dos recebíveis de aluguéis, né? Ou seja, os fundos passaram a distribuir menos recursos para os seus cotistas. Naturalmente, o valor da cota caiu. Agora, não quer dizer que esse valor da cota não volte a subir. Vai voltar a subir quando esses aluguéis forem recuperados, né? Então tem um ciclo. E já está voltando, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Depois da pandemia, a pandemia em 2020, 2021, desde então a gente nota uma recuperação do mercado de escritórios, as empresas começando a voltar. Hoje, mais de 80% das empresas pesquisadas que ocupam os 500 maiores prédios da cidade de São Paulo, por exemplo, elas já têm mais de 75% da sua ocupação quase full. Então, muitas empresas ainda operam no regime de 3 dias no escritório, 2 em casa, porque muitas vezes, se ela for trazer todos os funcionários, elas não têm espaço. Então, e como que as pessoas podem escolher esses fundos? Porque, assim, uma coisa é as pessoas sabem investir no Tesouro Direto, na poupança ou no CDB. Fundo imobiliário é um investimento, né? Que tem uma rentabilidade dentro dos investimentos boa, uma boa rentabilidade. Como que a pessoa, nos vendo aqui hoje, ela fala, bom, nunca vi, quero conhecer. Por onde começar? Hoje, com o desenvolvimento dessa indústria, existem várias plataformas hoje que podem oferecer todas as informações necessárias e até cursos, né? Tem o Clube FI, tem outras plataformas que hoje elas provêm qualquer tipo de informação sobre rentabilidade dos fundos, sobre o que os fundos estão comprando. Então, é muito fácil hoje você ter acesso a esse tipo de informação. E essas mesmas plataformas, elas oferecem cursos, né? Que são cursos... por um custo bastante baixo, você consegue aprender essa dinâmica dos fundos imobiliários. É aquela coisa, né? O investidor, muitas vezes, ele não tem o dinheiro necessário para comprar um apartamento, para comprar um escritório, né? Para poder ter uma receita de médio e longo prazo. O brasileiro, ele gosta de imóvel. Até pela nossa descendência, né? Muito boa parte da descendência brasileira vem da Europa, eles têm essa questão mais patrimonialista. E às vezes tem um sonho de criar uma certa perpetuidade para a receita da família, passar para os filhos. E através dos fundos imobiliários isso é mais democrático, porque demora às vezes você juntar um patrimônio para poder comprar um ativo, né, real. E além do que, se você comprar, vamos supor, um conjunto de escritórios ou um apartamento, você vai ter que lidar com manutenção, você vai ter que lidar com condomínio quando o imóvel está desalugado, você vai ter que pagar a comissão de corretagem quando esse imóvel estiver desalugado e vai precisar alugar. Ou seja, você vai ter que administrar esse ativo. Se você tiver mais de um, isso começa também a trazer mais trabalho para o seu dia a dia, né? Ao passo que você, comprando cota de um fundo, você também tem a sua receita, porque os fundos eles são obrigados a distribuir 95% da receita deles mensalmente. Então, aquilo funciona como um relógio. Ele funciona até como um instrumento de aposentadoria, né? E eles são livres de imposto de renda. Então, você tem ali na distribuição a isenção do pagamento do imposto. Isso é bastante importante porque quando você compara isso com o rendimento financeiro, você não pode comparar elas por elas. Você tem que considerar que o que você está recebendo num fundo imobiliário, se você aplicar o imposto pago, ele tem que, para você comparar com uma aplicação financeira normal, né? Então isso seria o correto, você fazer essa comparação. E você tem fundos hoje, atualmente, que você consegue retornos entre 8%, 9%, 10%, porque ainda é uma indústria que está se recuperando, né, daquele momento de pandemia. E aí quando você olha por classe de ativos, a gente consegue perceber uma diferença. Então, por exemplo, os fundos de logística, o que aconteceu? Enquanto dos escritórios que eu mencionei,
tiveram uma queda, os fundos de logística eles se mantiveram mais estáveis. Por quê? Porque na pandemia nós começamos a comprar online muito mais do que fazíamos antes. A logística expandiu. O hábito do consumidor mudou muito. Hoje, 60% da ocupação logística é oriundo do e-commerce. Né? São operações, são retailers que operam diretamente ou através das grandes plataformas que a gente compra online, né? Os marketplaces que a gente chama, ou através de operações terceirizadas, que é o 3PL, Third Party Logistics, que a gente nomeia, que são empresas que acabam operando para você a partir de logística. Então você não tem escala suficiente para ter um galpão logístico, você hospeda tudo você faz toda a sua operação dentro de um terceirizado. Até mesmo grandes marketplaces, eles muitas vezes operam em novos mercados através dessas empresas terceirizadas, né? Então, no Brasil, essa ocupação logística ela vem crescendo muito. Porque o celular, no fim, mudou o nosso dia a dia. Né? Então, através do celular, você faz qualquer compra online, seja qualquer coisa que a gente queira. E, normalmente, você quer que isso chegue no mesmo dia. Agora, falar isso em São Paulo é fácil. Falar isso em grandes centros urbanos é fácil. Mas, Adriano, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tocou no assunto pandemia. Olha que assunto, que notícia curiosa. Há mais ou menos um mês, tem um escritório inglês chamado Chairman, está entre os 3 mais disruptivos, mais modernos do mundo. Tá? Então, são aqueles escritórios que usam muito visual law, direito de uma forma simplificada, enfim, disruptivos. E eles tomaram uma decisão muito curiosa. Eles decidiram trazer todo mundo na presença física. Ao contrário de qualquer empresa hoje, né? Você tem as fintechs, legal techs, law techs, etc., no sentido contrário. E nós estamos tentando entender por quê. Uma possível explicação é a própria inteligência artificial que está provocando aqui uma série de mudanças. Qual que é a tua opinião com relação a essa questão da presença física das empresas? Especialmente porque você está tendo esse termômetro em loco, né? Você sabe os clientes que estão, que não estão, etc. É para voltar todo mundo? Não é? Isso é bom? Isso é ruim? O que você acha? Eu acho assim, quando a gente estava 100% no online, era fácil você operar. Porque estava todo mundo em casa. Quando você está 100% no escritório, também é fácil operar. Está todo mundo ali, visualmente falando, próximo. Quando você está no híbrido, formato híbrido, ele já sugere desafios. Não é tão fácil você conseguir montar uma estrutura híbrida onde você consiga operacionalizar a sua empresa. De qualquer maneira, o que a gente percebeu ao longo desses últimos anos pós-pandemia? Que as empresas notaram, isso não vale para todas as empresas, depende muito do nicho de atuação. E mesmo dentro de algumas empresas, você tem setores que eventualmente podem operar online. Funciona. Né? Eventualmente setor de tecnologia, programadores, é caso a caso, não dá para a gente estabelecer uma regra geral. O fato é que o C-Level das empresas, pesquisa que nós fizemos, que a gente chama de Workplace Scenario, ao redor do mundo inteiro, a gente reúne mais de 12 mil pessoas, entre liderança e colaboradores, mostrou uma perda da cultura da empresa, porque operar online você pode operar para você pode operar para o teu escritório, para o escritório do Ricardo, ou seja, né, quando você opera online, você não vivencia aquele dia a dia da mesma forma presencial, você acaba tendo uma diferença de disseminação da cultura. E isso se vê principalmente nos jovens. Eu brinco que o jovem da geração Z, ele não é Z de Zoom. Ele quer estar presencial, ele quer estar participando, ele quer passar por todas as áreas da empresa, né? E muitas vezes isso você pode fazer de uma maneira elaborada digitalmente? Pode. Mas você perde aqueles momentos onde você... É mais difícil você tangibilizar. É aquele almoço com o seu chefe que você sai, né, para almoçar com ele, aquele tempinho que você está com ele, aquela conversa, aquele coaching informal, aquilo tem muito valor. Tem uma pesquisa de Harvard super interessante que eles pesquisaram ao longo de alguns anos o comportamento dos fumantes
nos escritórios. E eles perceberam que a liderança que fumava e a liderança e o colaborador daquela mesma, que trabalhava na mesma linha daquela liderança que fumava, os dois fumando, eles desciam para fumar normalmente ao mesmo tempo. E normalmente num prédio que você vai fumar, no térreo, né? E ali eles perdiam mais tempo conversando. Ou seja, o líder conhecia melhor o seu colaborador e vice-versa. O colaborador conseguia entender um pouco mais a estratégia do líder e ali conseguia entregar mais resultados. E estas pessoas eram que eram mais facilmente promovidas. Então você imagina isso em larga escala quando você não tem esse olhar para o todo, né? E a gente já imaginava que quando as pessoas que estivessem presencialmente fossem promovidas e o que os tivessem online não o fossem, naturalmente ia haver, uma migração. Então hoje você começa a ver headhunters. Antes, logo no começo da pandemia, era muito mais difícil, às vezes, você contratar. Era pauta, hoje ainda é pauta. O colaborador pergunta, posso trabalhar online quantas vezes por semana? Híbrido. Né? Híbrido. No começo, depois da pandemia, isso era regra, claro, né? Hoje já é menos. Tem menos empresas oferecendo, um número bem menor de empresas oferecendo essa possibilidade de você trabalhar online. Vocês são como? O híbrido? Full. O que acontece é o seguinte, nós estamos operando full, mas sempre com bom senso. Então, eu acho que a beleza de você poder trabalhar online é você não precisar perder 1 hora indo de casa para o escritório para fazer uma reunião de 1 hora e depois mais 1 hora para uma outra reunião fora do escritório. Não faz sentido. Então, eu acho que também existe o bom senso da produtividade. Depende da agenda, né? Depende da agenda. E o que a gente notou é que as empresas hoje que operavam num certo formato antes da pandemia e continuam operando naquele formato, estas empresas têm problemas, principalmente o espaço interno. O espaço interno hoje ele precisa ser bem pensado. Você tem que imaginar o seguinte, o colaborador é mais fácil você pensar que o colaborador ele é um cliente da empresa. Com essa visão fica mais fácil trazer ele de volta. O que eu quero dizer com isso? Se você não oferecer um espaço de trabalho agradável perto de onde ele mora, fácil acesso para o transporte coletivo, restaurantes à sua volta, é mais difícil trazer esse colaborador de casa. É mais difícil você contratar uma pessoa que quer esse tipo de coisa, né? E dentro do próprio escritório, você oferecer facilidades. Então, isso tudo colocado, a gente começou a repensar também a maneira como a gente administra condomínios. A gente administra mais de 130 condomínios, entre galpões logísticos e escritórios. E o que a gente começou, e mais recentemente o residencial também, de alto padrão. Mas o que a gente começou a perceber? Que esse colaborador ele quer uma experiência diferente no condomínio. Então, e olha só, a gente está falando de uma diferença de 2 anos. 2 anos separa o que ele queria do que eles querem hoje. Então, há 2 anos atrás, não se valorizava tanto um térreo de um prédio com serviços, com cafeteria, com ativações que a gente chama. Hoje nós oferecemos aulas de yoga, às vezes tem uma atividade de spinning, uma academia leva as bikes para o prédio, às vezes coloca no rooftop para fazer uma sessão diferenciada, feiras, né, com feiras artesanais. Se você está próximo, por exemplo, de uma estação, se você está próximo de um local onde tem bastante circulação, eventualmente, se o térreo possibilita isso, fazer ali, trazer um pastel de tem feira. Tem condomínios, acho que de um outro padrão, mas eles têm mercado, né? Mercado, eles têm serviços de uma mercados, forma, tudo isso. Olha só, 1/3 dos ocupantes de um prédio davam um certo valor para isso em 2023. Hoje, quase 60% quer serviços no prédio. Né? Mesma coisa, tecnologia, fácil acesso, acessibilidade. Então, antes não era uma pauta tão relevante. Em 2023, 12% valorizava a questão de tecnologia nos prédios. Hoje, 40% quer fácil acesso, tecnologia, então é o Face ID, é uma série de pré-requisitos que antes não existiam. Sartori, a taxa de ocupação hoje dos escritórios que ficaram ociosos e teve, né, uma grande... muitos escritórios fecharam de fato, né? E agora estão voltando. Isso tem relação com esse novo formato, talvez de que o full voltou e voltou para ficar, né? Algumas áreas o híbrido tem muita gente da área de criação, por exemplo,
ou mesmo de desenvolvimento, tecnologia, que às vezes até faz sentido ele trabalhar em home. Mas hoje eu vejo pelo prédio que nós estamos aqui, que não tem um imóvel para alocar ou para vender. Porque mudou e muito rapidamente, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho também da CBRE. Tamanho, ela é uma empresa global. Em quantos países vocês estão hoje? Aqui no Brasil, como que vocês operam? Quantos colaboradores tem a companhia? Dá uma dimensão hoje da empresa que você pilota. Castilho, só para aproveitar, pedir aqui meu iPad, ó. Olha que interessante dentro do nosso tópico aqui. Então, ó, pessoal, para acompanhar aqui, ó, startup do fundador da OLX aposta em inteligência artificial para facilitar a locação de imóveis. Então, eu lembrei que eu tinha visto no Estadão de hoje, eu deixo conectar aí. E o tópico é o seguinte, ó, chama Casia. Casia vai usar IA para avaliações, atender clientes, agendar visitas, negociar contratos e até calcular a probabilidade de inadimplência de inquilinos. Então, vou deixar isso aqui na pauta. Legal. Só para registrar aqui, quando você fala da CBRE, já vai a pergunta, a CBRE está usando IA? Pronto. Legal. Não, a CBRE ela é a maior empresa de real estate do mundo atualmente. Nós somos uma empresa de um valor de mercado de aproximadamente 50 bilhões de dólares, cotado na Bolsa de Nova York, é uma empresa de capital aberto. Nós estamos presentes em mais de 100 países no mundo inteiro, são mais de 140 mil colaboradores. No Brasil, nós começamos nossa atividade como Richard Ellis em 1979, depois com a fusão com a CB Commercial dos Estados Unidos, mundialmente, em 2001, passamos a nos chamar CB Richard Ellis e, mais de 10 anos atrás, CBRE. E aqui no Brasil, nós temos 5 empresas, o grupo conta com 5 empresas, operando com cerca de 2.200 colaboradores. Eu comecei na empresa em 94, conforme eu mencionei, nós éramos em 25 pessoas. Então a empresa cresceu bastante, 25. Agora 2.200. Aproximadamente 2.200 colaboradores em diversas áreas de atuação, né? Então a empresa de consultoria, administração predial para as quais eu sou responsável no Brasil, nós temos cerca de 1.400 colaboradores. A GWS, empresa de facilities, cerca de uns 800 colaboradores. Outras empresas do grupo atuam pontualmente, como administração financeira e contábil. E nós recentemente, globalmente, adquirimos a Turner & Townsend, que era uma das maiores empresas de gerenciamento de obras e projetos do mundo também. E aqui no Brasil eles tinham mais de 200 colaboradores. E aqui nós estamos num processo de fusão das duas empresas. Nós já fazíamos gerenciamento de obras e projetos aqui da área de real estate. E eles são muito fortes no mundo inteiro, inclusive no Brasil, na parte de infraestrutura. Fazem gerenciamento da obra, por exemplo, da linha 6 do metrô, das Minas da Vale. Então, assim, é uma empresa muito focada em infraestrutura. E, então, é um outro braço que se abre da empresa no Brasil. E nós somos muito fortes, muito conhecidos aqui pela parte de locação de edifícios comerciais, de galpões logísticos e compra e venda também desses tipos de ativos, shopping centers, hotéis. Recentemente expandimos para a área de hotéis. É um setor que no mundo inteiro vem crescendo bastante. Nós estamos no mundo todo uma leva de crescimento do mercado de hotelaria e de viagens. O Brasil, agora, nesse momento, já bateu o volume de visitantes internacionais do ano passado, mais de 6 milhões de visitantes, ou seja, nós temos tudo para ter um ano recorde de turismo no Brasil internacional. São mais de 80 milhões de turistas também internamente viajando pelo país. Então a gente acredita, o setor de eventos, por exemplo, shows, né? É um setor que vem crescendo muito, é um setor muito forte e tudo isso impulsiona o setor turismo. Vai tentar pegar um hotel, por exemplo, no Rio de Janeiro hoje, você vai ver o valor da tarifa de um hotel no Rio de Janeiro, né? Vai tentar se hospedar no Rosewood de São Paulo, uma tarifa mais de $1.000 a diária. Então isso mostra realmente a pujança desse mercado e nós sempre atuamos, mas nos últimos 12 meses voltamos a investir bastante nesse setor. Deixa eu aproveitar, tem a pergunta da IA que eu vou deixar no ar, Castilho. Mas piscina de onda. Hoje está todo mundo falando de piscina de onda e mega empreendimentos nessa. Tem surfista para tanta piscina de onda? Olha, bom, aí tem que combinar com os turistas, os surfistas, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, a beleza do mercado imobiliário, que o mercado imobiliário tem que se reinventar.
né? Não adianta a gente fazer mais do mesmo sempre, que o público ele quer diferenciação, ele busca por novidades. E as últimas pesquisas mostram, né, que a experiência do consumidor... Aliás, é o seguinte, eu acho que a gente está na era da experiência, né? A era da experiência é para tudo. É desde um usuário de um prédio até um consumidor que quer comprar uma casa num determinado condomínio. O que isso te oferece diferente? Por que você vai para um condomínio com piscina de ondas e um condomínio que pode ter um campo de golfe, né? Ou seja, tem público para tudo. A questão é que, obviamente, como é novidade e alguns dos empreendimentos tiveram bastante sucesso alavancando as vendas com piscina de ondas, isso atrai, obviamente, novos empreendedores para isso. É claro, eu acho que não só existe público, hoje já existem surfistas para tal, como também isso vão formar novos surfistas, né? Sem dúvida vai estimular pessoas a praticarem esse esporte. Então a gente vai ver, eu acredito muito nisso, nos próximos anos, novos surfistas acontecendo. Você já surfou alguma vez, Renato? No mar, né? No mar, No então. mar. Mas você vai ter curiosidade de surfar numa piscina de onda em algum O momento. problema hoje é o tempo. Então, mas gostaria muito de então, surfar exatamente, também, mas você tempo. não tem tempo para ir para o mar. Longboard Mas agora, talvez você vá ter tempo durante jogar o dia futebol, e surfar. Vamos jogar golfe, fazer negócio. Né? Mas tem Vamos pro gente que surf, joga bola, mas não vamos surfa. fazer, né? Quem joga e surfa não joga bola, né? Então acho que vai ter, Crossfit. de alguma maneira, o mercado se encontra, né? Talvez em algum momento você tenha talvez mais oferta de piscina de onda do que público, mas em algum momento isso se reequilibra, né? Então o mercado tende a encontrar um ponto de equilíbrio em algum momento, como tudo. Você falou de experiência. Kitesurf, né? Que o Adriano gosta muito. Kitesurf, quando a gente vai para o Nordeste, por exemplo, existem praias no Nordeste, no Ceará, que foram ancoradas em desenvolvimento imobiliário. Né? Então você vai para Jeri, você vai para aquela região, você tem grandes empreendimentos 100% ancorados em cima de práticas de esporte. É engraçado, aquela questão. E muitas vezes, né, você não aposta no negócio. Shopping Cidade Jardim. Havia dúvida, né? Vou montar um condomínio em cima do shopping. E deu certo ali. Aquela região ali, JHSF, aí não para de ter coisa. De novo, é a comodidade. Você mora numa cidade muito grande, onde você perde muito tempo se deslocando, né? Então, quando você oferece tudo no mesmo local, você pode ir no cinema, você pode morar ali, você vai fazer uma compra rápida, você pode trabalhar, tudo isso chama, né? Em algum momento as pessoas passam a valorizar o tempo, que é a coisa mais cara que nós temos hoje, é o tempo. E é uma tendência, né? Tem um empreendimento, acho que na Zona Leste, que está fazendo o Hospital Einstein, não é isso? Tem faculdade, tem todo um conglomerado de serviços e o condomínio no mesmo local. Então vocês viram o Parque Global, na Marginal Pinheiros. A Global. O Parque Global na Marginal Pinheiros. Gigante? É gigante. A gente teve a honra de participar do processo de seleção do imóvel junto com o Einstein. Participamos da negociação da ancoragem do empreendimento com o Einstein. Na sequência, a venda desse empreendimento para um fundo da TRX. Então, e agora continuamos juntos ali com a Bueno Neto, que fez um desenvolvimento imobiliário fantástico. Ele conseguiu ter a leitura. Nós ajudamos também no processo de desenvolvimento da área, no sentido de usos cabíveis para a área naquele momento, porque a cidade ela cresce de uma tal forma que você precisa entender também a dinâmica, né? Que tipo de uso, isso é um estudo que a gente faz muito, qual que é o melhor uso para aquela determinada propriedade? É escritórios? É um uso de saúde? É educação? É hospitalar, né? O que cabe naquela... É um shopping. Então, esse estudo de vocação é o que determina o sucesso do empreendimento lá na frente. Então, com relação a esse estudo, né? Viabilidade, por exemplo. Seria uma tendência a gente ter, então, o sujeito vai trabalhar e morar no mesmo lugar? Por quê? Você citou parte da cidade. Agora, problema viário. Né? A gente tem uma série de empreendimentos, né, sendo aprovados, sendo construídos. Daqui a pouco não vai ter espaço para você andar, né? Tem mais garagem, mais carro do que espaço na rua. Como é que vai ficar isso? Renato, eu acho que aí é o seguinte, eu acho que é um problema maior. A gente tem que dar um passo para trás, que é o planejamento da cidade. Aí um pouco da formação de urbanista, né? A gente luta por uma cidade inclusiva, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista legal, a gente faz tudo o contrário. E o que é isso? A gente evita a verticalização. Você gosta de ir para Manhattan, não gosta? Você gosta de visitar Nova York para fazer negócios? Não, você visita... Eu não gosto de Nova York. Não, mas você... Manhattan acho horrível. Mas quando você vai em bons restaurantes.
você aproveita a cidade, você usufrui da cidade a pé. Você não tem necessidade de pegar um carro, você não tem Os necessidade restaurantes de tudo. não digo que eu vá, né? Até porque quando a gente vai lá, a gente come pouco, me diz minha esposa, a gente emagrece, né? Brincadeirinha. Mas a gente anda muito. Anda muito, né? Então, mas por que você anda muito? Porque você consegue se locomover pela cidade, a cidade te propicia isso. São Paulo não. São Paulo não é uma cidade que te convida para caminhada. Não é. E à medida que você verticaliza a cidade, você tem menos necessidade de expandir e fazer um investimento público levando o metrô para os extremos. Porque quanto menos você verticaliza a cidade, ela vai continuar crescendo. A população está aqui. Acontece que ela vai crescer para os lados. E à medida que ela cresce para os lados, que você precisa fazer investimento de água, esgoto, transporte para os lados. Investimento lateral. E a gente olha o nosso histórico de crescimento, o investimento público não acompanha o investimento urbano, o crescimento urbano. Resultado estão as disparidades. Então você mora na Zona Sul, seu funcionário tem que perder 2h30 de deslocamento para chegar e para ir. Perde 4 a 5 horas por dia. Isso é uma cidade inclusiva? Não me parece. A cidade de São Paulo ela foi expulsando as pessoas para a periferia. Então, o que a gente deveria fazer? A gente deveria trazer essas pessoas de volta para as regiões mais centralizadas, né? Oferecendo acesso de transporte, moradia, preço bom, a um preço justo. Então, isso só é propiciado pela verticalização. E isso ajuda muito na infraestrutura urbana existente. Então, bons restaurantes com mais gente, eles vão se manter. Não fica abrindo e fechando. E qualquer tipo de serviço é assim. Então, a gente precisaria repensar nossa estrutura urbana urgentemente. O plano diretor de São Paulo ajudou, mas não resolveu. Acho que a revisão do plano diretor ela foi modesta, perto do que seria. Você olha para o centro da cidade, você gosta do centro da cidade de São Paulo? Tem muita coisa bonita lá. Exatamente. Eu gostaria que fosse, ali você, mais o centro... ativo, seguro, enfim, queria passear. Exato, mas sabe? aí é uma questão de segurança. Mas quando você olha os prédios no centro de São Paulo, tem prédio no centro de São Paulo, Mirante do Vale. Ele, maravilhosos. Mais de 30 vezes. O potencial de construção do Mirante do Vale é superior a 30 vezes a área do terreno. Hoje em São Paulo, com muito esforço, vai conseguir 7 vezes. Né? A lei, de certa maneira, propicia 4. Aí você vai agregando usos, você consegue verticalizar um pouco mais. Ou seja, nós criamos uma cidade de prédios, de toquinhos, de prédios baixos, prédios pequenos. É um paliteiro. Então a gente fez tudo, está fazendo tudo o contrário. Então nós deveríamos repensar esse crescimento. Mas e o trânsito? Mas aí vem o trânsito, ou seja, o trânsito você tem que oferecer transporte público, menos carro. Porque aí você tem condição de melhorar o transporte público, fazer mais linhas de metrô. Está piorando, porque agora tem mais carro e mesmo o transporte circulando. público está lotado. Trem, metrô, Mas não cabe gente. Exato, mas você está correndo atrás de um crescimento de décadas horizontal. Esse é o problema. E é por isso que a gente está nesse trânsito infernal. Porque nós estamos simplesmente agora uma consequência de um planejamento urbano mal pensado. E ainda vai piorar daqui para frente. Vai piorar, porque os carros chineses estão chegando cada vez mais, com preços cada vez mais acessíveis. Não que isso seja ruim do ponto de vista de acesso para as pessoas, mas o trânsito vai... Por outro lado, a questão da mobilidade de carro vai piorar muito. Cada vez mais moto, agora mototáxi, bicicleta. Tem a questão também das regras de trânsito, né? Que tem agora os patinetes, de acidentes só aumenta, né? Patinetes, enfim, não tem um limite para isso, né? Fazer esse equilíbrio. Então, tem que ter mais... Eu entendi o teu ponto. Tem que ter um pouco mais de verticalização para não ficar tão espalhado também. Mas será que o governo também não investiu mal? Não deveria ter investido mais, então, em dar estrutura na horizontal? Estimular? Em tese, sim, mas é sempre mais recurso público que você precisa empregar, né? Então, você sai correndo... Mas isso no mundo inteiro. A cidade de São Paulo é pouco adensada. Porque os Estados Unidos é o contrário, né? Ao contrário, agora, mais ou menos. Os Estados Unidos não diria que é um melhor modelo de... Desculpa, eu não diria que os Estados Unidos é o melhor modelo urbanístico, né? Porque você tem downtown e o subúrbio, que é o conceito contrário do Brasil, né? O subúrbio as pessoas acabam morando bem e depois tem que se deslocar para downtown. Ou seja, é um trânsito absurdo. Então, eu não diria que é o melhor modelo de urbanismo as cidades americanas. Você pega as cidades europeias, você pega Paris, por exemplo, ela é muito mais adensada que São Paulo. Né? E não necessariamente são prédios altos. Criou-se também São baixos. Criou-se também ao longo dos anos aquela questão dos recuos para permeabilidade, permitir a permeabilidade do solo.
que eu questiono. Ou seja, na hora que você afasta os prédios da calçada, você começa a criar barreiras urbanísticas, né? Você começa a criar jardins, você começa a criar grades, você começa a criar uma série de interferências que, se você pegar as últimas décadas, só deixaram as ruas menos seguras. Então, à medida que você tem menos lojas, porque como o prédio está recuado, você não tem aquela loja de rua. Então, o comércio de rua perdeu muito. Você vai no centro da cidade, o comércio de rua é muito rico. Você vai para cidades, você vai para bairros valorizados de São Paulo, você não tem comércio de rua. Está tudo no shopping. Né? E o plano diretor, não o último, mas o anterior, criou o conceito de fachadas ativas, ou seja, você faz o prédio, você pode colocar as fachadas ativas na calçada. Também no Estadão. Por outro, nós até participamos. Tudo vazio. Nós participamos dessa matéria, nós fizemos um estudo em que mostrou que 80% dessas fachadas ativas elas estão vagas, porque houve um equívoco no planejamento dessas fachadas ativas. As fachadas ativas, muitas vezes, elas não foram planejadas do ponto de vista de projeto de maneira adequada. Então, muitas delas com pilares, muitos pilares, dificultam uma operação de varejo. Às vezes um supermercado que você mencionou, Ricardo, poderia se instalar numa fachada ativa, mas ele não consegue, porque é tanto pilar, não tem vaga de estacionamento na frente, não tem vaga, a fachada ativa foi projetada sem vaga, não dá acesso para as pessoas, para o consumidor. Muitas vezes ela foi projetada em uma rua sem saída, ou seja, não tem público. Né? Então, ou seja, o projeto foi equivocado, não o conceito. O conceito é interessante e deveria ser repensado. Então, a gente está fazendo um trabalho. Eu sou vice-presidente do Secov também, Secov São Paulo. Então, junto ao Secov São Paulo, a gente está tentando, obviamente, junto aos empreendedores, fazer um trabalho de conscientização desses projetos de fachadas ativas, porque é algo que pode ser um legado para a cidade, é o que muda a dinâmica do urbanismo da cidade, mas deveria ser repensado a forma de... Castilho, recebi o nosso avisozinho. O assunto é muito bom. Não, vai embora. Aqui, falei, fala conversar com o Adriano, né? Adriano é meu amigo há muito tempo, você sabe. Mas imobiliário e tal, quanta coisa está na minha... Não falamos de NFT. Queria perguntar para ele de Brasília, tendências. Vamos convidar ele para uma próxima. Você toparia voltar aqui, Adriano? Não, claro. A gente reforça o café. É um tema de interesse. Não, próximo mundo, almoço. né? A gente convida ele para o almoço. Claro. Sim. Mas eu queria duas coisas rápidas, vamos tentar usar o tempo aqui. Eu queria saber sobre os corretores de imóveis ou consultores de imóveis. Hoje a gente tem uma nova forma de divulgar, né? A gente tem corretor de imóvel de luxo, que hoje eles vão no imóvel, mostram o imóvel e fazem... Isso é uma tendência, né? Mas teve um boom de pequenos imóveis que são os estúdios, né? Como que você vê esse mercado, essa explosão de qualquer terreno ergue-se uma torre ali com estúdios, e o corretor ou o consultor, qual a diferença e aonde que essas pessoas estão... Eu conheço muita gente que até fez direito e fala assim, eu vou trabalhar de corretor, né? O que você pode dizer para quem está começando ou para quem já está na área, se o sonho ou a escala é sair de corretor para esse consultor de imóvel de luxo? Bom, são dois mercados completamente distintos, né? Os estúdios do mercado de luxo, a gente não atua na venda de unidades residenciais, né? Nosso foco são empreendimentos comerciais. Sim, mas a sua visão sobre... mas dando-me um pouco a minha visão, eu acho que cada vez mais a tecnologia, o Renato estava comentando a respeito do AI, como o AI pode ser empregado nesse momento, eu acho que a maneira como a gente lida com isso, né? Então eu acho que a apresentação, ela é uma pequena parte do trabalho. A apresentação de um imóvel para quem quer comprar é uma pequena parte do trabalho. Acho que a riqueza do trabalho ela está em como você assessora esse potencial comprador frente às variadas ofertas que existem. Então, eu acho que nesse aspecto, o corretor que vai se sobressair é aquele que entender melhor as necessidades do seu cliente e poder trazer para ele uma análise crítica a respeito da localização, o que de fato o prédio oferece em relação aos concorrentes, né? Então, trazer algo que muitas vezes a tecnologia não traz. Eu acho que a tecnologia ela vai ser essencial numa primeira seleção, né? Numa primeira indicação, mas entender de fato o que o comprador, ou seja ele homem ou mulher, e o parceiro dele querem, é algo que vai ser o grande diferencial. É uma família, ou é um casal jovem que pretende ter filhos. Como que aquela solução imobiliária se projeta
não só agora, mas no médio e longo prazo para ele, né? Onde ele trabalha remotamente, híbrido, quantas vezes ele se desloca, transporte público ou não. Então, essa análise consultiva, eu acho que ela é o grande diferencial para esse corretor que está se aventurando nesse mercado, que é um mercado muito rico, mas também como todo o mercado... Tem muitas peculiaridades. Muitos concorrentes também. Então, para se sobressair cada vez mais, ele precisa ser um consultor desse potencial comprador. Vamos para a filosófica? Vamos lá. Mas antes, para aqueles que... Né, os entendedores entenderão, fundador do PMNM. Depois a gente conversa sobre o PMNM de Rio aqui também. Vamos lá, filosofia. Ficou aqui pendente mais uma edição aqui com o Marcelo para a gente poder explorar. Eu tinha uma lista de... Perdão, Adriano. Sartori. Adrianão. É que você tinha falado Adrianão. Deixa eu fugir disso. Fundador do PMNM. Mas ele é cofundador. Fica aqui um convite para você voltar para a gente poder discutir tantas outras questões, porque é um assunto que todo mundo quer saber, principalmente a democratização do investimento de fundo imobiliário, que todas as pessoas pensam, né, em se aposentar, em ter uma renda fixa. Então acho que é legal falar mais disso, né? Mas vamos concluir aqui a nossa edição de hoje. Fala para nós sobre a verdade. O que é a verdade para você? A verdade? Eu acho que isso é autêntico. Eu acho que a verdade tá embasada na sua autenticidade, né? Eu acho que não adianta você ser uma pessoa frágil de espírito e tentar mostrar aquilo que você não é para galgar alguma coisa na sua vida. Então, eu acho que em algum momento da vida as pessoas até saem um pouquinho do trilho nesse sentido por diversos fatores ou diversos motivos, né? E a grande sabedoria é como você volta para esse trilho e segue a sua vida de forma que você e sua família estejam todos embarcados nessa mesma direção. Eu acho que e a espiritualidade também. Eu acho que, por exemplo, lá em casa, principalmente minha mulher até... ela tem essa alavanca de trazer todos nós sempre para a religiosidade, né? Nós somos católicos, mas ela sempre traz isso para dentro de casa com muita força. Exatamente, amém. E eu sou grato todos os dias por conta disso. Bom, Jesus falava, né? Seu caminho, a verdade e a vida, né? Mas a Bíblia traz a palavra verdade centenas de vezes. Mas ontem foi o dia da Bíblia, né? O dia da Bíblia. A Bíblia que é o norte para que a gente conheça, né? Livro mais lido do conheça mundo. também livro mais lido do mundo. A verdade. Falando em verdade, a Bíblia é um manual também, né? Amém. Para essa busca. Porque verdade a gente pode entender como uma busca eterna, né? Mas é isso. Obrigado, Sartori. Foi uma alegria, uma aula, viu? Tem uma dicção, né, boa assim para explicar. Não, imagina. Verdadeiro CEO, né? Com vocês fica muito mais fácil aqui. Não, foi muito bom. Porque entre amigos também. É um tema muito legal mais tranquilo. Para gente explorar cada vez mais. Então, tem muitos assuntos. Sempre quando convidado, honrarei aqui. Será uma honra estar presente aqui com vocês. Muito obrigado. Uma alegria. Obrigado. Obrigado. Não. Vamos lá. Pessoal, fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo.